Estamos começando aqui mais um podcast Política do Bem. Eu sou o Dedé Roriz. Hoje eu vou estar aqui com um jornalista, um dos mais renomados do meio político, todo deputado, todo secretário, todo administrador, o governador, a vice-governadora. Leia o blog dele, que antes era o blog do Passarinho. Hoje ele já tá mais forte, tá com meu... É meu quadradinho que fala. Boa tarde, Odi. Boa tarde, Dedé Roriz. Caraca, você tá bem nessa área da comunicação, hein, cara? Obrigado. Eu tenho o portal Rádio Corredor lá, que tá funcionando, tá começando a nacionalizar, você pode olhar lá. E eu tenho uma parceria com o meu quadradinho, que é do Gleves Filho, pai do Glevão e sobrinho do Sidney, dos maiores publicitários aí do Brasil. Legal. E aí eu colaboro, coloco a coluna lá e faço a editoria de política. E aprendizado, lá tô aprendendo muito a escrever, a gravar, tô aprendendo muito lá, tá sendo uma escola para mim lá. Mas, Odi, então, eu acho que você começou há mais ou menos uns 10 anos nesse meio de comunicação. Eu acho que eu lembro que a gente estava lá na Câmara Legislativa. Eu digo 10 anos, quando a gente começou a ter contato lá na Câmara Legislativa, você já sempre foi aquela língua afiada, mas a língua afiada do bem. E eu tô dizendo sempre nos meus podcasts, você sempre foi, né? Eu tô dizendo sempre, deixando bem claro, nos meus podcasts, pelo menos até as pessoas acreditarem é que em 2026 eu não sou candidato. Você não é candidato não, Dedé? Não sou, e vou te explicar por quê. O que eu tô falando pros deputados, pros secretários que eu tô trazendo aqui, Odi? Tem hora que a gente tem que perceber que ou a gente tem voto ou a gente não tem voto. A eleição que eu achava que ia ganhar a eleição, que eu fiquei 4 anos no caminho, fazendo tudo que o manual para ganhar a eleição falava, faz isso aqui que você vai ganhar, foi a de 2018. Você teve quantos votos? Eu tive quase 4 mil votos. Que não foi ruim. Eu acabei ficando o segundo suplente da coligação, o Hermeto se elegeu naquela coligação, o Oséias, o pastor Oséias era o primeiro, eu era o segundo. E aí naquela eu percebi que talvez para mim seria muito melhor estar do outro lado. Mas você tentou uma outra, não tentou? Eu tentei. Na verdade, eu já fui candidato em 2006 a deputado federal. Naquela ocasião eu fiquei como suplente do Frejá. Primeiro suplente do Frejá. Na época eu tive 5 mil votos para deputado federal em 2006. Aí, bem votado. Aí 2010 e 2014 eu não saí candidato, apoiei a minha prima Liliane Roriz. Você apoiou a Liliane? Apoiei a Liliane. Aí em 2018 saí. Em 2022 eu não queria já ser candidato, mas ainda tinha vários partidos me procurando por conta da minha votação. Eu acabei saindo, mas eu sempre falava, gente, eu não quero ser candidato. Porque vai ter o meu primo Joaquim Roriz Neto, acho que é a hora dela, e aí, a hora dele. E aí, os próprios partidos, não, Dedé, você ainda tem um volume, vem ajudar, então eu acabei saindo em 2022. Você teve quantos votos? Eu tive 1000, mas assim, praticamente fazendo uma campanha... Não sei, mas é um balde de água fria, né? Um balde de água fria, vou te explicar por quê, Odi. Eu fiquei 4 anos sem fazer campanha, dizendo que eu não queria ser candidato, tentando montar minha estrutura de comunicação, me fortalecer nas redes sociais, mas aí os partidos, não, vem, a gente dá aqui uma estrutura mínima, o seu material de campanha, então, para também não deixar os partidos na mão, que a gente acaba vivenciando isso, né, Odi? Eu acabei saindo muito mais para ajudar o partido, que era o Agir, que acabou elegendo 2 deputadas distritais, a Jane e a Jaqueline. Eu posso filosofar sobre você? Claro. Não é sobre você. Existe, eu não sei qual a sua religião, eu sou católico. Eu também sou católico. Eu voltei há 5 anos para catolicismo, me reconverti. Hoje eu sou do caminho neocatecumenal. O responsável muito pelas minhas transformações foi a igreja. É a igreja ainda. É meu principal pilar. Hoje eu casei. Enfim, existe a nossa vontade, a vontade de Deus. A sua vontade era ser deputado distrital. Mas o próprio Deus, ele te mostra que a sua área é comunicação e todo aquele aprendizado que você teve sendo candidato, tomando porrada, eu era um mesmo que, meu Deus do céu, depois a gente fala sobre isso se você quiser. Vamos falar um pouquinho. Então você teve todo aquele aprendizado, todo aquele know-how e hoje para estar na comunicação. Se a câmera der um foco em você, hoje, se olhar, você parece muito mais jovem do que há 4 anos atrás. Verdade. Você está com uma expressão facial boa, um olhar bom, você sempre foi um cara bom. Você sempre foi uma pessoa do bem. Obrigado, de verdade. Né? Pelo tudo que você passou. E foi aprendizado. Para hoje, na minha visão, você está melhor do que se fosse deputado distrital. Hoje você tem uma vida mais tranquila. É verdade. Né? Hoje, na verdade, com certeza, a gente acaba
fazendo vários projetos ao mesmo tempo, mas hoje eu digo que é mais tranquilo. E aí, por que, Odi, que eu escolhi o nome Política do Bem? Por quê? Eu queria saber. Porque eu quero exatamente poder mostrar para a sociedade que quando eu trouxer um deputado aqui, o deputado tem muito a falar. Eu trouxe o Yolando aqui, ele tem tantos projetos bons para a galera com deficiência, para a cidade de Braslândia, o tanto de obra que nesses últimos 6 anos o deputado Yolando levou para Braslândia não está no gibi. E aí, às vezes, a gente só ouve, né? Parece que o que dá audiência é o falar mal dos políticos. Eu trouxe aqui o Cristiano Araújo, secretário de Turismo. 2023, 2024, foram tantos bons projetos na Secretaria de Turismo, nas mãos do Cristiano, e eu falei, vou botar política do bem. E aí, Odi, como é que são as coisas, Dedé? Na hora que você falar política do bem, vão achar que você é candidato. Mas não, o política do bem é exatamente para poder trazer os políticos para cá para falar dos bons projetos, porque a cidade tem bons projetos, Odi. Não, é porque é o seguinte, não é questão de audiência, não. Eu falo até uma coisa, eu fazia um conteúdo meio... Vamos dizer assim... Porrada. Pancadaria. Pancadaria. Deixa eu falar, no começo era o que eu tinha que fazer. Para chamar atenção. Para eu aparecer, tô falando lá no tempo do Agnello. Eu comecei lá no tempo do Agnello, quando o blog não era essa coisa que é hoje, não. Hoje todo mundo lê, né? Como eu falei aqui, é o governador lê, a vice-governadora lê, os secretários, os deputados. Eu vou fazer 14 anos. 14 anos que eu cubro a política do DF. 14 anos. E eu peguei lá 2011. 2011 para cada 14 anos, não dá nada. Vai dar 15 agora, vai dar né? 15 Nós estamos anos. em 2025. O partido do governador. E assim, uma boa análise política, ela dá tanta audiência quanto você dá porrada. Você vê, hoje eu sou mais conhecido pelas análises que pelas porradas. Verdade. Mas foi 3 anos. Eu te confesso aqui, publicamente, Não, pode falar. Eu leio diariamente. A época do Passarinho, o Rádio Corredor, até na época que eu estava chateado com você, Sim. Eu continuava lendo você porque você faz aquela análise de dentro, que quem é do meio político sabe que você está falando coisa por coisa. Vamos ao momento cristão? Vamos, nós somos católicos? Vamos lá. Eu quero aqui de público te pedir perdão. Não precisa. Não, mas sim, eu quero pela minha consciência. Eu várias vezes, eu acho que eu fui até medroso, covarde. Eu deveria ter te feito uma ligação. Até que um dia desse, eu falei, vou mandar um link pro Dedé para ver se eu puxo assunto com ele. E ali eu vou começar a pedir desculpa a ele. Porque eu fui injusto com você, eu tentei ganhar audiência às suas custas, te sacaneando. E ganhou, pelo menos? Ganhou pra cacete. Mas não me fazia bem. Eu ficava sempre mal. Falei, cara, acho que não agi legal com o cara. Que você dava audiência? Que você é da área de comunicação. Então eu te sacaneava, a galera ia lá me assistir eu te sacaneando. Só que... Eu ficava muito pé da vida, mas entendia que você estava ali na busca da audiência também, né, Odi? Você acaba não tendo limite e acaba indo pro lado da maldade. E você tem esposa, você tem filho que já entende. E aquilo ali, eu tava até conversando com minha esposa esses dias. Cara, eu vou lá no Dedé e eu quero falar diante das câmeras eu peço agradeço. Perdão a ele. Não precisa. Porque se a minha consciência, ela não tá legal, eu tenho que botar pra fora. Eu tenho que pedir o perdão. Não é porque eu tô aqui, você me convidou num podcast, não, porque eu realmente fui injusto com você. E você sabe por quê? O que pesou a minha consciência é que, apesar de tudo, você sempre foi um cara bondoso. A última vez eu tive um encontro com você, eu fiz uma piada com você, que aquilo ali... Eu falei, cara, eu tô fazendo o que na igreja? Olha o que eu falei pro rapaz, pra quê? Rapaz, tá tão bem. Pra que eu falei aquilo? Eu fiquei me punindo, sabe? E eu falei, um dia, Deus vai me dar a chance de eu pedir perdão a ele. Todo mundo vê que eu pedi perdão a ele. Fico feliz com suas palavras. Percebo que está sendo honesto da sua parte, viu, Odi? Digo o seguinte, quem sou eu para perdoar você, mas fico muito feliz de saber que você reconhece um pouco o que eu achava, às vezes, você passava um pouco do ponto, entendeu, você Odi? Por isso que eu fiz questão de trazer você aqui para mostrar para várias pessoas que eu não tenho mais absolutamente nada contra você. Você estava 100% certo o tempo todo. O que acontece? Às vezes o jogo da audiência leva a gente a passar certos limites. E você, para mim, foi um ponto de virada na minha trajetória profissional e você não sabe. Eu falei, a partir de hoje, acabou. Eu vou fazer análise política. Nem que dê uma visualização. Acabou, eu vou fazer análise política, eu não vou ofender ninguém, eu não vou bater em ninguém. De vez em quando dou uma sacaneada, mas é muito leve. É que até o próprio personagem, só pra você ter ideia, hoje mesmo, antes de eu vir pra cá, tive um probleminha. E uma pessoa me ligou. Pô, cara, me bate lá no Passarinho, pô. Ninguém tá falando de mim.
Me dá uma cacetadinha lá no passarinho. Ué, aproveita e já fala da pessoa, então. Já dá uma cacetadinha nessa pessoa aí. Eu tô dizendo que tem gente que pede. Que gosta. É o famoso falem mal, mas falem de mim, não é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu apelidei Legião Estrangeira? Foi eu, você sabe, né? Sabe, sei. Que é Damares. E pegou, né? Pegou, não pegou? Damares, Michele, Biaquices. Aí um dos assessores da Damares, né? Caraca, velho, fala da Damares aí, porque ninguém fala mais da gente, Legião Estrangeira. Mas eu falei, mas vocês não tinham raiva de mim por causa do negócio da Legião Estrangeira? É que a gente agora tá vendo o outro lado. Que a gente sempre é falado. E às vezes seus toques ali na coluna... Verdade. Fez a gente até mais se aproximar da política do DF. Você pode ver que era o que eu criticava. Eu aproveito aqui, Odi, nesses anos de política, teve algum parlamentar, algum administrador, algum secretário que você acabou se aproximando e percebendo, pô, esse deputado aqui, caraca, ele trabalha muito pela cidade dele. Pô, não tem como não falar mal desse deputado, ou desse secretário, ou desse administrador. Você conseguiu perceber bons parlamentares, como eu consegui perceber, né, ao longo desses anos, Odi? Sim, percebi. O Joaquim Roriz Neto, seu primo, ele é um cara super do bem. Ele é do bem mesmo. Ele é até inocente demais, muitas vezes, né? Você vê que ele não tem... Ele não tem maldade no coração. Não tem, coitado. Eu moro em Samambaia, que é a terra do seu... a gente brinca que é a cidade do Roriz. É seu tio, né? Meu tio, ele é irmão da minha mãe. É irmão da sua mãe, a sua mãe... Ah, meu Deus do céu. Lembrei. Minha mãe é irmã do Roriz, que faleceu no acidente de helicóptero há 25 anos. Não, puta, tranquilo. Chega a me arrepiar aqui, cara. E nisso, então, o Joaquim Roriz Dona Neto... Iris, né? Dona Iris, isso Eu era filho da Dona Iris. Eu conheci Dona Iris, cara. Você conheceu minha mãe? Mas eu não era... Você ainda não era político, você ainda era dos bastidores da política. Eu era cinegrafista. Você era cinegrafista no seu início de carreira? Cara, eu chorei tanto com a morte da sua mãe, saiu no correio. Eu chorei tanto com a morte da sua mãe. Naquela época saiu no Jornal Nacional. Saiu em todos os veículos de comunicação. Até na mídia internacional saiu porque foi um acidente de helicóptero. Não, desculpa, eu não quero falar disso. Não, mas te machuca. Voltando ao assunto. Perdão. Além do Joaquim Roriz Neto, qual um outro deputado, um secretário, um administrador? Você chegou a ter algum relacionamento com o próprio governador Ibanez, com a vice-governadora Celina? Relacionamento do bem, o político, né? Sim, eu acho que o Eduardo Pedrosa, ele faz aquele trabalho com as pessoas com deficiência, tomara que eu esteja falando certo, as pessoas com deficiência, as pessoas atípicas. Ele é presidente da Frente Parlamentar das Doenças Raras lá na Câmara. Doenças raras, só ele está dando espaço para isso, só ele ser que é importante essa voz do distrital, só ele ir levantar isso, eu acho que é muito foda, falando um palavrãozinho, é muito foda. Entendeu? Só ele falar, só ele aprovar uma simples lei, entre aspas, isso me sensibiliza muito. E eu também acho o Hélito Luiz mal barato, acho o Hélito Luiz muito engraçado. O Hélito, que é o presidente da Câmara, presidente do MDB. Eu me divirto com o Hermeto, cara. O Hermeto é uma figura muito doida. O Hermeto é uma figura... Como a gente poderia batizar o Hermeto? Ele é um figura. Ele é um figurão, Figurão, né? Ele é muito doido. E o Hermeto, como eu fui do mesmo partido dele, uma coisa eu posso te falar, o que o Hermeto era antes de deputado, ele continua sendo o mesmo agora. Ele não mudou nada, viu? Agora, nesse governo do Ibanez, tem um cara que eu admiro. Quem? O Gustavo Rocha. Gustavo é aquele tecnicamente. É o do bastidor, não aparece, só aparece nas horas das crises para resolver, né? Para resolver. Eu admiro muito, tecnicamente, isso não é uma questão muito pessoal. Pessoal também eu admiro porque eu acho que quem consegue... diante da pressão, manter a personalidade, esse cara, ele tem muita inteligência. Verdade. Cara, o Gustavo Rocha é muito inteligente. Gustavo... Você vê que, assim, quer ver uma coisa legal? Eu gosto da Marcela Passamani, o povo me critica. Que é a esposa dele. Eu adoro ela, velho. Eu gosto do jeito dela, velho. Não tem esse negócio. Por trás de um político, tem uma pessoa, um ser humano. Eu não conheço a Marcela. Nunca tive nenhum tipo de relacionamento político, nem nada, nem com ela, nem com o próprio Gustavo Rocha. Mas eu vejo ela chegando nos eventos, fazendo os eventos, e eu brinco muito, tá? Vou deixar isso aqui até de público. Muito do estilo da Marcela, de chegar nos eventos, fazer aquele barulho, levar o nome dela, a equipe dela. Era o que eu fazia na minha época, Era o que você fazia. Era exatamente o que eu fazia. É porque, assim, um político, antes de ser um político, ele tem que ser um comunicador nato. Só que, no meu caso, seu e o meu, a comunicação, ela tá acima da gente. Não adianta. Isso.
Olha, Deus estava te fazendo chamado o tempo todo para ser comunicador igual eu, cara. Tentei abandonar a política 10 vezes e ir para outro conteúdo, ó. Mas deixa eu... O velho homem de vez em quando aparece. Tá? Mas deixa eu falar uma coisa para você. É porque como a gente se conhece há uns 10 anos. Sim. Só que antes de eu estar envolvido com política, eu tive programa de rádio. Eu tinha um programa que chamava O Que Pega na Noite, que eu comecei ele nos anos 2000. E você não que sabe. A gente cobria festa, balada, dava cortesia de show. Então, assim... Você inspirou um site chamado Na Balada NF. Sério, Odi? Tô falando. Então, assim, o programa era sábado à noite, de 8 à meia-noite, na antiga OK FM, que é a atual Metrópolis. Então, assim, foram 9 anos lá. Tu já era casado? Sábado. Então, eu era namorado. Durante o período, que foi de 2000 a 2009, eu era namorado, noivo e casei. Porque eu conheci a minha atual esposa em 98. Tem que falar o nome da sua esposa. Minha esposa Ingrid. Eu conheci ela em 98. Comecei o programa em 2000. Em 2001 a gente ficou noivo, em 2003 a gente casou. Ela me ajudava lá atendendo o telefone, porque mesmo? Era ligação, o povo pedindo convite, Você gosta de casar, Dedé? Eu vou fazer... nunca perguntei da sua vida pessoal. Casado, eu casei em 2003, eu vou fazer 22 anos de casado. Irmão, 2 filhos. 2 filhos, é meninos, é? É um menino e uma menina. Eu vou ser pai de novo, tá ligado, né? De novo, porque você já tem um filho. Eu já tenho 2 filhos. Vai ter o terceiro, então? Eu vou ter acho que é a terceira. Já sabe, é menina, então... Eu acho que é menina. Ela vai para 4 meses de gestação, né? Eu conto meses, né? A gente realmente conta meses, elas contam semanas. E agora eu vou ter a chance de... Até isso Deus me deu essa segunda chance. Mas, Odi, voltando um pouco... Pra política, desculpa. Voltando um pouco pra 2 política. comunicadores conversando. Mas é isso. Então é isso. Eu já tive programa de rádio, eu já tive programa de TV. Então, toda vez que eu aparecia, era exatamente o povo... Ó, tá lá na rádio porque quer ser candidato. E aí, Odi, eu vou te dizer uma coisa. Vários políticos depois entenderam que ter um programa de rádio para se divulgar num outdoor, num painel eletrônico, vários começaram a fazer a mesma coisa, viu, Odi? Então a gente acabou fazendo escola também. Você é pioneiro. Mas você vê, porque o comunicador, ele tem a tentação de ir pra política. Eu não tenho. E eu sou filho de jornalista, né, Odi? Você é filho de jornalista. Você é filho do... Solano. Do velho Solano. Como é que tá o Solano? Solano tá lá na associação comercial. Ele tá lá ainda? Tá lá no mesmo lugarzinho. E o meu pai, na verdade, Odi, sempre foi a minha inspiração. Ele tá quantos anos, bicho? Meu pai vai fazer 85 anos. Caraca, ele era conhecido como o repórter do Planalto. Renaldo, eu sei. Ele que dava os boletins para as rádios de Belém, Aracaju, Sergipe, Maranhão, as notícias aqui de Brasília. Então ele era conhecido como repórter do... Solano me conhece, negócio de mim demais. Coitado. Eu acordava todo dia, Odi, eu acordava com meu pai dando os boletins para rádios que ele tinha participação em Belém, Aracaju, Maranhão, Goiás. Sua mãe também era uma excelente comunicadora. Eu penso de uma mulher simpática. Minha mãe, na verdade, era professora, só que minha mãe que cuidava da agenda do meu tio, estava sempre com meu tio, tanto que no dia do acidente, ela andou no helicóptero exatamente porque ela era a única da família que tinha autorização para andar no helicóptero do meu tio sem ele estar junto. Sim. Então minha mãe sempre cuidou para que o Roriz, que era o conhecido de todos, também continuasse sendo aquele Roriz família. Então ele mesmo, governador, minha mãe fazia questão de organizar as festas da família que ele participava, os eventos de Natal. Você estava todo lá no meio, você? Sempre no meio e minha mãe organizando. O seu tio, o seu tio, acho que ele é um pouco responsável por eu estar aqui hoje, porque... Ele ia lá no Paraná, o Paraná parava, cara. Era a festa da porra. Ninguém vai derrubar a casa de pobre aqui. Cara, e não derrubaram, bicho. O Roriz era... Cara, era muito doido o Roriz. Eu tenho muita história do Roriz. Daqui a alguns anos, Odi, Brasília vai ser conhecida entre antes de Roriz e depois de Roriz. Não, pô, o povo tem saudade do Roriz até hoje. É muito diferente a maneira que o Roriz fazia. O Roriz era muito, sei lá, cara, Você tem alguma história do Roriz pra contar aí que você lembra, assim, rápido? Eu tenho, cara, eu tenho. Conta uma aí, eu tava lá no Paranoá. E pode falar tudo? Pode. E tomava vozinha, gostava, né? Ele gostava de uma cana. Gostava. Aí, rapaz, ele tava... Aí eu fiquei ali atrás do palco, eu ficava atrás do palco, né? Eu já era abelhudo. E eu ficava com a galera lá filmando, e olhando. Aí, o Rory foi lá, deu uma... Acho que levou uma pininha pra ele, deu umas 4 talagadas. Aí, meu irmão, sei que antes dele falar... Quando ele subia no palco, a galera... Roriz, tu lembra? Lembro, claro. Aí...
Um dia ele chegou, aí nesse dia ele chegou. Quem aí, tu lembra disso? Quem aí tiver passando fome, levanta o braço. Eu falei, ninguém vai levantar o braço. Rapaz, cinco daquelas mulheres lá levantou o braço. Rapaz, aí foram lá para trás do palco, eu lembro que era o Milton Barbosa. Que era deputado distrital na época. Que era secretário de Solidariedade, tu lembra? Isso, lembro. Rapaz, o Rori já tinha umas cestinhas atrás do palco já, se alguém levantasse, estava passando fome. E ali ele cadastrou o pessoal e o pessoal ficou... Depois eu acompanhei, ficou recebendo... Eu não lembro, não, era o cartão, não sei... Era alguma coisa assim, era a cesta, a pessoa toda... Era tipo o prato cheio de hoje, né? Não, mas era com outro nome. A pessoa recebeu pão e leite de manhã. Pão e leite. E uma cesta básica todo mês. Eu acho que era assim. Se não for, alguém me corrige. Não, mas eu acho que era isso mesmo. Eu vivi isso. Porque eu vivi no Paranoá. Minha carreira começou no Paranoá. E teve outro também que o Correio deu, mas eu achei que deu meio distorcido na época. Diga. Tinha um cara lá em Brasilândia, eu tava nesse dia, foi o primeiro discutido em Brasilândia. E o cara tava enchendo o saco. Roriz! Isso aqui! E ele era muito espontâneo, né? E aí ele chegou lá, ei, vaias pro crioulo petista! Correio no outro dia, deu uma capa. E o pior, não, a história não acaba, o bastidor. Depois o cara não foi lá abraçar o Roriz, no final. O Correio deu mó auê. Aí o Correio tentou arrancar até declarações desse cara. Não, sou Roriz. Eu não tô magoado com o Roriz, não. Tô nada, eu tava morrendo de rir. Só que não deram isso na época, mas eu tava do lado. Eu tava do lado do rapaz. O rapaz foi lá abraçar o Roriz no final de tudo. Você tava lá nesse dia? Eu tava nesse dia, cara. Aí eu lembro que aquele dia ali a imprensa toda ficou pegando no pé dele. Mas ninguém botou bastidor de verdade. Hoje em dia, uma situação que acho que essa foi em 2002 ou 2003, já vai mais de 20 anos. Hoje, se fosse no dia de hoje, com redes sociais, com essa parte da imprensa esquerdista, ele tava morto politicamente, seria até caçado, bobear. Se bobear, seria até caçado. Hoje... Que o politicamente correto hoje não permitiria. Começou naquela época lá. Começou naquela época, né? Naquela época lá. Que engraçado. Eu lembro até quem era o editor-chefe. Não quer falar? Não quer se comprometer? Você quer falar? Pode falar. É o Ricardo Noblar na época, lembra? Ricardo Noblar. Era o editor-chefe, ele odiava o Roriz, ele tinha alguma coisa pessoal com o Era Roriz. uma coisa pessoal. Acho que ele amava tanto o Cristóvão que virou um ódio assim puro contra o Roriz. Tanto que, o Roriz morria de ódio do Correio, né? Essa imprensa maldosa, mas eu não tenho maldade no coração, eles têm. Eu vou contar então uma coisa de bastidor aqui pra você, depois, tá? Aí assim, depois que o Noblar saiu, não é que o Correio ficou lá dele, não tinha mais ninguém pra... Mas, vou te contar uma coisa de família, tá, Odi? Até água aqui é o dia que o Noblar saiu lá da editoria do Correio, teve até queima de fogos, tá? Eu não sabia, não, Teve até queima de fogos. A gente estava lá reunido, já sabia da notícia, ia se espalhar. Na hora que anunciaram oficialmente que o Noblar estava fora do Correio Brasileiro, demitido, né? Teve até queima de fogos. Aí é muitos detalhes, mas isso aí eu sei porque eu estava lá nessa queima de fogos. Sim, essa eu não soube, não, mas eu sei que depois que o Noblar saiu, o Correio começou a postar normal, né? Postar não, botar as matérias normais. É porque, na verdade, por que a política do bem é por isso? Tem os maus políticos? Claro que tem os maus políticos, mas tem bons políticos. Tem maus jornalistas, tem maus médicos, tem maus motoristas. Odi, falando em Roriz aqui, tem programa melhor que esse do restaurante comunitário, com café da manhã, almoço, jantar, R$1 no almoço, 50 centavos no café da manhã, 50 centavos no jantar. Não tem. Hoje só passa fome. Não tem fome aqui mais em Brasília. 50 centavos você vai ali, qualquer um te dá 50 centavos. Com certeza. Não é? Então é o que eu falo, são os bons projetos de Brasília. Eu lembro, você também lembra, quando o Hollenberg aumentou o preço. De 1 para 3. De 1 para 3. Você viu? Ali foi o Hollenberg deu vários tiros no pé. Vários tiros Mas no ali pé. foi o pior. Que ninguém mais... Porque é o seguinte, R$3 pro cara catar latinha é muita coisa. Porque a conta que às vezes as pessoas não fazem, Odi, R$3 num dia parece que é pouco.
Mas se a pessoa vai todo dia, já fica mais pesado no orçamento. Pesa. E não é só a pessoa que precisa ver. O cara, né, quer economizar uma grana, vai lá no restaurante comunitário comer uma comida balanceada. E olha, eu vou lá sempre. Você vai ainda? A feijoada da sexta A feijoada, é muito eu só gosto da gostosa. feijoada, eu só gosto da feijoada. A comida é saudável, é balanceada. saudável. Ou seja, tem uma nutricionista por trás que faz a comida ser o mais saudável possível. É um baita do projeto. Então, assim, é um projeto que tem que ser estendido. E aí eu posso falar aqui, eu lembro de 2018, meu partido era o PHS, não tinha apoiado o Ibanez no primeiro turno, fomos o primeiro partido a apoiar o Ibanez no segundo turno, e quando o Ibanez foi encontrar com a gente lá na sede do partido no PHS, reuniu os candidatos do partido, os que tinham ganho, os que tinham perdido. Meu único pedido para o Ibanez foi: governador, só queria pedir uma coisa para você. Mantenha, volte o preço para R$1, porque até então tinha voltado a 3 por causa do Hollenberg. Mas o Hollenberg chegou a voltar para R$1. Não, acho que ele chegou a voltar para 2 primeiro. 2. Ah, lembro. Depois que o Ibanez foi lá e meteu R$1. O dia que ele voltou para 1 foi o dia que o restaurante comunitário passou a chamar o de Samambaia oficialmente de Rorizão. E aí que ele fez o decreto voltando tudo para R$1. Queriam até trocar o nome dos Rorizão para DJ Jamaica. Porque na verdade... Não, Roriz é Roriz, gente. Não combina, né? Não adianta querer botar... Roriz vai ser sempre o maior político da capital da República. Onde você passa, tem obra de Roriz, em segundo lugar de Tadeu Filipelli. Eu falo... Sabe o que eu falo, Di? Não, hoje em dia... Você tá de boa com o Tadeu? Todo mundo. Desde que ele deixou de ser vice do Agnello, as coisas meio ali que voltaram ao normal, digamos assim. Eu adoro o Tadeu Filipelli. Pense num cara que você tem que trazer aqui. O Tadeu Filipelli é um que teria sido governador. Ele talvez ali em algum momento se perdeu quando rompeu com um grupo horizista para ser vice do PT. Umas decisões que impactam na vida. Se ele tivesse um pouco mais de paciência, sem dúvida, ele seria o sucessor. Porque até então, naquele momento, não tinha ainda Jaqueline Roriz ainda como aquela figura que depois virou deputada distrital, deputado federal. O braço direito, o homem de confiança do Roriz desde os primeiros governos, sempre foi o Filipelli. Não, foi o maior secretário de obras da história. Foi o maior secretário de obras. Ponte JK, você vai ver Filipelli, Roriz. É verdade. O museu ali, é Museu da República? Museu da República. Roriz. A reforma do Centro de Convenções Ulisses Guimarães foi Roriz. Se a gente começar a falar das obras do Roriz, o programa vai ter só a obra do Roriz. Mas, aproveitando até isso... o governador Ibanez terminou algumas obras do Roriz, o túnel. O que eu falo, falando até brincando, às vezes eu entro lá nas postagens do governador Ibanez. Ibanez, hoje eu posso dizer tranquilamente que você é o segundo melhor governador que Brasília já teve. Só perde para o governo do Roriz, porque essa quantidade de obra, de coragem que o governador Ibanez tem, não é para qualquer um, não, viu? O Ibanez é muito maior que o Arruda. O legado do Ibanez é muito maior que o do Arruda, por exemplo. Né? Porque o Arruda, ele vem na esteira do Roriz, né? Ele veio... Eu lembro até que o Roriz ia disputar a eleição contra ele, antes de ter a Caixa de Pandora. Isso, 2010. O Arruda, quando ia lá no Paranoá e no Itapuã, não era igual o Roriz, não era aquela festa, velho. Não era. E eu acho que depois do Roriz é o Ibanez, sem dúvida, por questão de números. Não é só a obra. É o cara que na história ganhou uma reeleição no primeiro turno, não é pouco. É uma façanha em tanto. Hoje ele é o maior político de Brasília. Sem dúvida. Queira ou não. Eu nunca conversei com ele, ele tem raiva de mim até hoje. Sério? Por que você acha que ele tem raiva? Foi tal das fofocas ainda da eleição de 2018 que a gente nem sabe. Foi, porque é o seguinte, eu botei uma época, o Facebook era muito bombado. Eu botei na época no Facebook que a política, a eleição... Nessa eleição ia vir muita sujeira à tona. Só que eu coloquei para colocar sem pensar em ninguém. É de verdade, se eu tô com a consciência limpa. E aí levei um processo do... Aí eu sei que teve um blogueiro e uma blogueira que foi lá e processa esse filho da puta. Processa esse cara. Não sei o quê. E ele, né, na pilha ali, eu era sempre crítico dele. Você chegou a tomar um processo do governador Ibanez. TRE, filho. Aí o TRE não viu materialidade, né? O Paulo Fernando foi meu advogado e me tirou. Tempos depois, ainda fui depor na Polícia Civil. Escondido, tal, uma coisa. Mas, enfim, eu acho que hoje São águas passadas. Foi também por meu crescimento, né? Mudança de trajetória. Hoje a gente não se fala, mas eu sei que ele me respeita. E como eu respeito ele. Ô, Di, vamos falar um pouco... Dá uns cortes bons esse podcast, hein? Vamos... Você corta o podcast? Então, na verdade, depois a gente faz toda uma preparação. A gente faz em torno de 7 ou 8
cortes, que aí a gente vai soltando como pílulas ao longo da semana, quando vai ter a divulgação. Me mande aí para eu colocar lá no meu Instagram. Com certeza, vamos mandar sim. Eu quero fazer essa parceria. Eu vou publicar, quero que você reposte, para a gente estar se ajudando a divulgar, mas... Odi, vamos fazer o seguinte? Sim. Vamos falar um pouco de 2026. Boa. O que você tá achando do cenário de 2026? A gente percebe que tem a direita aí consolidada. O governador Ibanez já lançou a Celina oficialmente como a candidata a governadora da sucessão dele. A gente sabe que o governador Ibanez vai estar numa das vagas do Senado. Já foi oferecida a outra vaga para Michele, como você brinca, da Legião Estrangeira. E o que está em aberto a princípio é a vaga de vice, que parece que já foi oferecida ao republicano. Isso da direita. Vamos falar um pouco da direita para depois a gente falar um pouco da esquerda. Deixa eu só falar uma coisa da direita que é... Hoje, qualquer um que quiser ser candidato a governador tem que ter um vice com network no judiciário. Tem que ter um vice que não é rejeitado na esfera política. Olha o perfil do vice. Não ser rejeitado na esfera política, digo Câmara Legislativa, não ser rejeitado pelo governo federal, digo hoje até Lula, e judiciário. O judiciário hoje faz parte da política. Quem seria o vice ideal da Celina, então, Odi? O bastidor diz que a vaga é do republicano, então teria que sair do republicano. Não, o vice teria que se filiar aos republicanos, né? Vamos dizer assim. Qual nome você acha, então, que tá forte? Não, ele não quer. Ele não vai. Ele não quer. Você não quer falar nomes, mas eu posso... Vou falar o nome. Você quer falar? Vamos lá. Gustavo Rocha? Pra mim, é o vice ideal. É o vice ideal. Não tem rejeição, é discreto nos bastidores, conhece o judiciário de ponta a ponta, transita em todo canto. Você ouviu esse zum, zum, zum em algum lugar. Então, onde há fumaça, há fogo, eu tô deduzindo, não ouvi. Isso é uma coisa sua, então, pessoal. Coisa minha, exatamente minha. Eu acho que ele seria o cara ideal. Até pro meio político, porque é o seguinte, pressão, se Celina for a governadora, se for, tem que ver se é vontade, tem vários fatores, claro, tem muita água para rolar. Celina fica só 4 anos. Vamos lá. Aí Celina vai querer concorrer a outro cargo ou não? Às vezes não, né? Vai querer ficar até o fim. Às vezes não vai querer nem concorrer ao Senado. E vamos lá que Celina concorra. Gustavo Rocha não vai querer reeleição. E pro Ibanez é um cenário ideal. Que Ibanez tem muitos anos de política ainda, cara. Falando nisso, a gente vai falar agora da esquerda. Na esquerda, você acha que tem algum nome que ainda possa surgir na esquerda, Odi? O nome mais forte da esquerda é Leandro Graz, sem dúvida nenhuma. Ele é o nome mais forte, ele teve 400 mil votos, ele ainda está em evidência, que ele é presidente do IPAN, do IFAM. É o IFAM nacional. E em segundo lugar, na minha visão, o Reginaldo Veras. Reginaldo Veras é mais povão, ele tem mais cara do povão, aquele jeito nordestino. Eu não sei se ele tem punch. Entendeu? Mas eu acho que o Reginaldo Veras, tanto o Leandro Graz, eles caminham mais para o centro. Porque na eleição do ano que vem, você tem que dar uma caminhada para o centro. Tanto centro-direita, como a esquerda caminhar para o centro-esquerda. A eleição de 2024, agora, das prefeituras, eu estive em Sinop. Eu acompanhei... Mato Grosso. Mato Grosso. Eu acompanhei, eu estava no marketing, né? Eu ia lá dos finais de semana, eu estava no marketing de uma campanha política que foi do Roberto Dorne, do PL. Eu estava lá numa campanha. E o Mato Grosso é de direita, né? É bolsonarista de cabo a rabo. Só que a característica do bolsonarista, ele também gosta de ver obras, ele gosta dessas coisas. E tinha o Roberto Dorne do PL e a outra lá que era do Novo, bem radical. Ela era muito radical. Aquelas coisas radical. E o pessoal não escolheu o radicalismo, entendeu? Escolheu uma coisa mais ali centrada. Tanto que essa eleição para as prefeituras ela foi do centro. Tanto que o partido que mais se destacou foi o PSD de Gilberto Kassab. Inclusive, o centro tem tentado moderar o Bolsonaro para, quem sabe, Bolsonaro ficar elegível. Mas você vê, aqui você tem a Michele Bolsonaro, que são na Paraná Pesquisa hoje com 30% num terceiro cenário. Você já está falando em pesquisa, eu já vi aqui nos que você já publicou. Você tem pesquisa? Você tem pesquisa, não tem? De hoje? Tem hoje. De agora? Fala um pouco então pra gente já dessa pesquisa, que eu só vi que você tem a pesquisa. Que vai impactar no DF. O Lula tá perdendo para todo mundo. Então, a esquerda ela vai tomar o impacto dessa rejeição do Lula. E o Lula tem falado besteira em cima de besteira. Tá caro, não compra. Pelo amor de Deus. Você tem que comer merda agora? Eu já cheguei a ouvir que o Lula 3, que é o terceiro governo, tá quase parecido com um Dilma 2. Eu, como agora estou fazendo nacional também, estou com jornalistas aí me ajudando,
A Globo ontem deu, então não é coisa minha. A Globo esse dia deu, a gente está gravando, né? Tem que ser transparente com o público. A Globo mesmo disse que quem manda no governo é a Janja. Então, o Lula, ele tem derretido. E eu acho que mesmo que o Bolsonaro fique inelegível, que eu acho que é bem provável, eles vão arrumar uma coisa ao centro, tipo o Tarcísio, governador de São Paulo. E vai levar. Mas fala um pouco da pesquisa. Você tem os dados? Pode publicar? Ou é uma coisa mais interna? Não, mas eu quero que você fale. É que tá aqui, é que é difícil decorar. Mas tá aqui no... Mas tem cenário para... É só DF, aí tem cenário para governador, cenário para senador... DF, eu posso falar sigilo da fonte. Tá. Aqui no DF mesmo, Celina bem, né? Se Damares de candidata é competitiva. Fred Linhares, que é um nome que o povo fala que está despontando muito no cenário. Rejeição baixa. Ele não seria um vice ideal da Celina? Não. Pro meio político, não. Ele sabe que não. Pro meio político, não. Porque ele é um grande destaque. O nome dele aparece em algumas pesquisas. Eu já, analisando números, eu acho que ele tem que vir federal de novo. Não é o momento dele subir escada na política. A cúpula do Republicanos não abre mão da votação dele, que deve ser muito expressiva, lá para a Câmara Federal. Eu já ouvi isso da cúpula republicana. Sim, porque agora está mais difícil fazer a nominata de federal. São 8 vagas. 8 vagas. E para distrital é 24. Então a nominata de federal é dificílima de montar. Então, como é que você vai abrir mão de um cara que teve 150 mil votos, que pode ter uma votação maior? É a mesma coisa o PL aqui. Eu acho que as vagas aqui de federal vão ficar com PL e com republicanos. Por quê? A Bia corre... Se a Michelle concorrer a Senado aqui, no DF, a Bia vem federal de novo. Né? E se não concorrer, aí a Bia... ela pode vir Senado com o Ibanez. Ô, Di, a gente já viu que já teve uma declaração do próprio Bolsonaro dizendo que, a princípio, a Michelle seria senadora aqui no DF. Que é o melhor. Esse foi o cenário. Mas, se mantendo a inegibilidade de Bolsonaro, Tarcísio realmente admitindo uma candidatura presidencial com o apoio dos bolsonaristas, será que a Michelle não encaixaria aí numa vaga de vice para fortalecer e para não ter dúvidas que o candidato bolsonarista da direita é o Tarcísio? Qual foi o grande problema da direita? A direita ela não fez categoria de base igual tem a esquerda. A esquerda tem as universidades, a esquerda tem o funcionarismo público. E no Congresso, a direita, para ser direita, ela tem que começar a ter espaço. Por exemplo, no Senado. Ela tem que ter espaço no Senado. E essa vaga sendo da Michelle, é mais espaço que vai ganhando. Então, Michelle hoje seria muito mais importante no Senado Federal do que como vice. O Nicolas não tem idade para vir Senado, né? Você vê, o Nicolas viesse a Senado, ganharia. Mas lá no Congresso já tem uma articulação para tentar baixar a idade, viu? Eu acho que deveria. Acho que deveria. A política, eu acho que a política ela tem que ser feita por jovens e experientes. É igual em Brasília, a gente está numa passagem de guarda, né? Você vê que a galera antiga, ela ficou toda para trás em 2022. Verdade. Né? Não estou falando mal, não é crítica, é Rogério Rosso. Você vê, uma galera ficou para trás, o Rony Nemer não se elegeu, federal. Pode ver aí, uma galera tradicional, o próprio Filipelli. Filipelli até falou, não, para mim acabou, aposentei, já sei que o eleitor, então deixa eu nos bastidores, é melhor, né? E, então, assim, é igual aqui em Brasília. Aqui em Brasília, a gente deve fazer uns 5 federais, 6 da direita, tranquilamente. Então, é isso. Então, o Fred, acho muito... O que eu daria... Se eu fosse consultor do Fred, qual o conselho que você daria para ele? Meu irmão, é melhor estar no time do que estar fora do time. Nem que seja no banco de reservas. Que uma hora você pode entrar, né? Verdade. E você pode estar lá na cara do gol... e você fazer o gol. Só faz gol quem tá no time. E o Fred é novo, é jovem, conseguiu se destacar. Eu costumo dizer que é o que eu falo, eu acho que a hora dele vai chegar. Ele tem 40 e poucos anos, né? Acho que ele é da minha idade. Eu tenho 47, eu acho que ele tem 45. Eu tenho 48. Ele é novo. Política, a hora dele vai chegar. 47 anos. Se souber jogar bem o jogo, com o trabalho que ele fez
está fazendo lá na Câmara Federal. São 3 horas de TV todo dia, mais 3 horas na rádio todo dia. Ele tem o nome hoje, praticamente, é o único político que está o dia inteiro fazendo campanha. Ele almoça com as pessoas, né? Almoça com as pessoas. Só que é o seguinte... Ele toma café da manhã com as pessoas e almoça com as pessoas. Só que é o seguinte, são 2 cenários que muitas vezes o comunicador, ele sofre. O Fred, a sorte que ele sempre foi político. Ele foi primeiro político para depois ser comunicador. O Silvio Linhares era político e comunicador ao mesmo tempo. Ele conseguia, ele teve uma escola em casa. Então, as pessoas enxergam ele mais como jornalista do que como deputado federal. Então, há um problema quando você vai subir um degrau. Isso pode fazer falta. Entendeu? Celina, as pessoas enxergam ela como política. Ibanez. 100%. Política é feita por políticos. Acabou. Hoje, na minha opinião, acho que é o momento da Celina. Se a Celina conseguir realmente construir essa candidatura com os diversos partidos, se não tiver nenhum problema na justiça, né, que é o que dizem que hoje a Celina tem voto para se eleger governadora, mas dizem que os adversários vão tentar usar essa questão judicial. O que eu acabei de falar? Eu acabei de falar que ela precisa de um vice com conhecimento no judiciário. Porque a melhor coisa para ela foi aquele processo da Draco ter saído do Ministério Público. Você entendeu? E a gente sabe que desses processos também são muito políticos. Muito político, muito exatamente. Político. Então você precisa de um vice com network, network jurídico chama. Que existe o network jurídico. Então, eu acho que, vamos dizer assim, eu não estou dizendo... O pessoal fala, todo mundo hoje quer puxar o tapete dela, da direita que eu estou dizendo. A esquerda quem é ela? Eu já ouvi história que o povo, às vezes, do próprio time, que não pode puxar o tapete, de vez em quando tenta jogar ela lá no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Você já viu essa historinha também? Já. E ela já disse que não. Ela já disse que não. Já disse que não. E ela, assim... Ela sendo, se ela caso se eleja governadora, ela vira uma das maiores políticas de Brasília, porque ela... Primeira eleição distrital, ninguém acreditava nela. Na segunda, o pessoal achou que ela ia ter uma votação explosiva. Não foi, que ela estava no PDT. Isso. Aí ela foi para federal. Com aqueles 12 mil votos lá, ela não se elege federal, não. Se elegeu federal. Foi lá e desbancou o Filipelli e se elegeu federal. Desbancou o Filipelli. Né? Aí ela foi vice e não vai... Não, antes, né? Porque eu tava nos bastidores, eu fiquei sabendo. Ela não vai conseguir vice, não. E eu falei para uma pessoa, eu não tenho dúvida que ela vai ser vice do Ibanez. Porque ela sempre quebra a banca. E agora tá a mesma coisa, a mesma... Entendeu? Vai tomar pau na justiça. Por isso que eu acho que é hora da Celina. Eu acho que tomar porrada na justiça, tomar porrada dos adversários, criarem narrativas faz parte do meio político, só que eu acho que Celina está preparada para isso. E outra coisa, ela tem uma questão que ela foi testada quando o governador Ibanez foi afastado. Ela não errou. E o seguinte, quando o governador Ibanez foi afastado, eu escrevia muito isso no site, na Rádio Corredor. Nada de declaração polêmica. Declarações tranquilas. Menos entrevista, melhor. Quietinho. E no finalzinho... Ela conseguiu fazer o dever de casa. Ela conseguiu, porque isso traria estabilidade para a política de Brasília, porque a gente sofreu um risco de ter intervenção aqui e a gente não ter governador, não ter vice, não ter nada. A gente correu um risco seríssimo de ter uma intervenção aqui. Né? De nomear um interventor para ser o governador de Brasília e não sair mais. Foi por pouco, né? Foi por pouco. Teve interventor na segurança. A cúpula petista chegou a querer isso, mas tentaram. A turma dos bastidores, não vamos ser tão radical, vamos só botar intervenção na segurança. Aí entra um personagem, Gustavo Rocha. Calado, quieto, no que nem... Agora é a primeira vez que alguém está falando sobre isso. Gustavo Rocha, todo mundo quietinho, tranquilo, mas calmo. Ele teria que se filiar a algum partido e obrigatoriamente aos republicanos. Aí a pergunta, os republicanos aceitaria ele? Aí tá o jogo. Se ele quiser. O principal do jogo é ele querer. Que é muito difícil ele querer. Entendeu? Que ele gosta de bastidores. Eu particularmente, Júlio... Mas é o ideal. Celina é o Gustavo Rocha. Tô sendo pego de surpresa com essa informação do Gustavo Rocha.
Te confesso que eu nunca tinha ouvido isso nos estou bastidores. deduzindo. Já cheguei a ouvir do Zé Humberto, pezão, de poder ser vice, do Zé Humberto eu já ouvi, do Gustavo Rocha. Mas eu tô deduzindo, tá? Não, claro. Não é informação oficial. Mas Gustavo Rocha, eu acho que caberia... Você coloca isso no corte, que eu tô deduzindo. Claro, isso é uma dedução. Mas eu acho que ele continuaria muito melhor no lugar onde ele tá, sabia? Chefe da Casa Civil. Vamos eu lá. acho que combinaria mais com a parte... Porque ele é um advogado renomado, tem trânsito no meio nacional, tem trânsito no judiciário. Se eu fosse consultor da Celina, né? É bom que a gente tenha opiniões diferentes. Meu vice seria o Gustavo Rocha. Vou te falar a palavra, network jurídico. Porque se o judiciário ficar assustado com ela... Boa, vamos falar, pra gente encerrar... Você vê, isso é exclusivaço, que é uma dedução minha, eu não falo isso pra ninguém. Essa pesquisa que você publicou... É da Paraná Brasília? Pesquisas, não, é Brasil. É o Brasil, né? É Brasil, mas em pesquisas ela sempre sai em primeira. Os nomes que despontam nas pesquisas, que o Buriti sempre faz pesquisa. É Damares, ela, Michele Bolsonaro disparada pro Senado, disparada mesmo. E agora Na parece... casa dos 40%, né? 40, pô, a última vez que eu vi foi 45, cara. Ou seja, a eleição da Michele é praticamente imbatível. O segundo voto do Ibanez disparado. O segundo voto, né? Ela primeiro voto, o Ibanez segundo voto. Que é muito forte. E o que eu ia falar também? E apareceu um nome novo, né? O Ricardo Capelli chegou a aparecer, pontuar na pesquisa. Já pontuou? Sim, porque ele ficou muito tempo na mídia, andou dando umas voltas por aí. Ele parece que é aquela pessoa folclórica, mas que está tentando consolidar o nome dele. Eu não acredito muito, não. Eu acho que é o tiro pro céu para tentar uma vaguinha para federal, ou até para distrital. Acho que para governador ele tem que comer ainda muita farofa, viu? A gente chuta a bola pro alto para ver se cai no gol, né? Mas ele tá bem nas redes sociais, né? A gente vê que ele tá criando uns factoides lá nas redes sociais, tá dando muito um engajamento do Capelli, a gente tem que reconhecer que tá dando. Engajamento é uma coisa. O voto é outra, né? O que é a rede social? Ela é a tua televisão. Ela tá para você mostrar, tô aqui. Mas, senão os influencers teriam sido distritais, caramba. Quantos influencers foram candidatos a distrital? Aí um teve 3 mil votos, o outro... Né, o melhorzinho foi o Hungria lá, que teve 8. O Leandro Hungria teve... Leandro, é? Hungria é o irmão do cantor, né? É o tio, sei lá. É. Teve lá 8 mil votos, o cara levava 30 mil pessoas, mas quando foi para converter para voto... O povo aí o bicho não sabe mais ter voto, é a coisa mais difícil do mundo. Você sabe bem. Sei muito bem aí, disso. O nego fala, te dou legenda para ser candidato, obrigado. Fique para você, bota outra. Você nunca pensou em ser candidato? Não, cara. Nunca teve a mosquinha azul de um presidente de partido? Vem ser candidato aqui no meu partido. Fui convidado uma vez. Eu não posso falar o partido, porque realmente foi sigilo. Fui numa cúpula de um partido. Não foi MDB, já falo. O cara me ofereceu 500 mil para vir candidato. Não, assim, do fundo partidário. Porque eu sou negro, né? Seria tudo oficial, né? Não, eu não ia fazer merda, né? Pelo amor de Deus. E como eu sou negro, então os votos que eu teria contava para 2 por tempo de TV e que é o mesmo recurso. De mulher, né? Não, é o mesmo de mulher. Para recurso, tempo de TV não. Para recursos do fundo eleitoral. Eu nem pensei. Eu pensei que era outra coisa, uma consultoriazinha para ganhar um dinheirinho. Não, venha candidato. Já deposita 300 mil do fundo partidário e está precisando aqui. Eu falei, não, isso não rola, não. Aí, vai para casa, pense. Aí, depois mandou áudio lá. Eu já sei que você não quer mesmo, realmente. Isso é de verdade. Você é de verdade. Eu que não quero, eu não tenho tesão nenhum. Não é minha meta de vida. Entendi. Não é. A sua meta de vida era ser deputado distrital. Era. Mas Deus mostrou outros caminhos. Tanto que uma das coisas que eu estou pensando, Judi, para divulgar o podcast, se eu realmente for aparecer em algum outdoor, algum painel para divulgar o podcast, eu vou botar embaixo assim, não sou candidato. Porque se eu apareço no outdoor divulgando política do bem, logo vão falar que eu sou candidato. Eu vou botar lá, não sou candidato, até para ter engajamento. Tá lá, tá falando que não é candidato. Isso vira um slogan. Né? Me acompanhe, porque eu não sou candidato a nada. Né? Mas, Odi, nós estamos chegando ao final do programa. Deu 20 minutos? Já estamos com 46 minutos já. Passa rápido. E vamos almoçar? E aí vamos almoçar. Nós vamos aqui agora direto para a Galeteria Serrana, na 404 Sul, que é o patrocinador oficial aqui do podcast Política do Bem. Eu tenho 4 patrocinadores, na verdade, de restaurantes. Tem que falar o nome dos caras. Que é a Galeteria Serrana, na 404 Sul, o restaurante Calamares, o melhor self-service da Asa Norte, na 405
403. O restaurante Dudu Bar, que é um restaurante contemporâneo, todo tipo de comida, que fica ali na 303 Sul. E também a Churrascaria Nativas Grill. Na próxima eu vou te levar lá na Churrascaria Nativas Grill. Você vai me levar na galeteria? Por que não me leva na churrascaria? Hoje é o dia da galeteria, mas nós vamos combinar. Galeto. Nós vamos combinar Deixa de eu lá. falar, eu não tô querendo ultrapassar seu patrocinador, não, mas onde eu vejo mais política é numa galeteria. É verdade. Você sabe qual, né? Não. Uma do Sudoeste, a grelha. Os deputados adoram comer lá, né? Porque é do lado da Câmara, é verdade, né? Mas, é verdade. Vou dar outra sugestão de galeteria. Qual é? Essa aí? Galeteria Serrana, na 404. Vai na Serrana. Eles vão fazer promoção lá pra político lá. E, Odi, Leva lá a assessoria toda. Já que eu tô vendo que você virou também um comunicador do bem, eu tava pensando aqui, ó, nem combinei nada aqui com ele, viu, gente? Pensei aqui agora, a gente podia uma vez por mês, dependendo do entrevistador, eu chamar pra você me ajudar a entrevistar aqui. O que você acha disso? Você topa? Ao vivo aqui, eu não tô te pegando de surpresa, mas que tal? A gente podia fazer melhor. A gente podia, uma vez no mês, comentar os fatos políticos do Brasil e de Brasília. Boa. Nós dois, trocando papo. Aí a gente... Fechado. Você tem aqui quem corte? Tenho, a gente aí, ó, tem a conta da Rádio Corredor, tem a minha, né? Vamos nos seguir no Instagram agora pra gente selar a página. Eu acho que eu já te sigo há muito tempo. Deixa eu ver, segue não. No Instagram não. Sigo... No Eu Odi você não segue não. O Eu Odi não, eu sigo... Você me bloqueou, caralho. O Eu Odi... Eu de vez em quando falo palavrãozinho, tá, Dedé? Aqui, ó, não. O Eu Odi... Não, ó. Uai, Eu Odi... Ué, aqui, segue. Ó, eu sigo você, ó. Mas agora eu estou lhe seguindo. Eu não sabia, não. Eu sigo você. Estou lhe seguindo. Me sigam. E aí, ó, vamos botar os cortes. Eu coloco lá, você compartilha. Não, você sabe. Nós vamos falar de política agora só. Eu só falo de política. Política do bem. O Pedro. A gente... O que a gente faz? Collab, né? Você bota a Rádio Corredor como colaborador e eu. Fechado. E nesse aqui vamos fazer bastante corte. Odi, faça aí suas considerações finais. Obrigado pela presença. Para mim foi muito emocionante você ter aí pedido perdão. Já disse, não precisava pedir perdão, mas cara, fiquei muito feliz de perceber que você amadureceu, que você cresceu, que você hoje é um jornalista renomado, principalmente no meio político, porque você amadureceu muito, viu? Obrigado pela sua presença, viu? Minhas considerações finais é que a vida ela é feita de a gente ter sorte de ter redenções, né? E eu estar aqui é uma redenção. E hoje, graças a Deus, a gente faz um trabalho consolidado, eu produzo, eu não sou Ctrl-C, Ctrl-V, quem é problema, mas sou autoral, por isso você tá falando, por isso que, né, falam de mim. E é isso, cara, é fazer um trabalho bonito, que fica dando porrada para lá e para cá. Uma hora acaba o efeito. Hoje você tem que ser constante. E hoje, graças a Deus, eu tenho isso, né? Que bom que você amadureceu também. Eu já colunei diária. Nós amadurecemos, nós né? Dois, você tá bonito pra caramba, obrigado, rapaz. Obrigado. A Ingrid também acompanhou? É porque, na verdade, a gente também tem uns patrocinadores, as clínicas de beleza, né? A Rayane. Tá com dente bonito? Que pianão bonito aí? A doutora Renata botou meu dente novo aqui. Então rapaz, a gente não ficou artificial, a gente vai tendo os patrocinadores que a gente divulga nas redes sociais e aí vai se embelezando também, né? Nossa, emagreceu. Eu mesmo vou do Dr. Pedro Leão lá, tomar umas testosterona. Tô todo dia lá na academia. Doutor Pedro, se eu não me engano, ele é marido da Renata Costa. Da Renata também. Costa. Doutor Pedro é o melhor endócrino que tem. Eu tô falando propaganda do Doutor Pedro. Mas ó, eu não tenho pergunta lá, não, que ele filho da puta, mete a faca em mim. Doutor Pedrão, você é foda, doutor Leão. Ô, doutor Pedrão, faz uma pergunta aí com a dica. Ó, doutor Pedro Leão, eu sei que isso não vai pro ar. Doutor Pedro Leão, você me tirou da broxidão quando você me tratou. Eu não sou mais um broxa, graças a você. Fiz até filho. Obrigado, doutor Pedro Leão. Não, tem que ir pro ar isso, hein? Vou mandar pra Renata, Mas, ó, deixa eu falar, a pura verdade, rapidinho antes de terminar, eu sei que já estourou o tempo. O homem, passou dos 40, ele tem que ver as taxas de testosterona dele, eu tava broxa. De verdade, de coração. Acompanho. Meu endocrinologista, o doutor Serrano, me acompanha. Doutor Serrano, todo ano me passa vitaminas. Sim, você tem que fazer uma reposição de vitamina, isso. Não beber, principalmente. Eu não bebo, nunca bebi. Eu também nunca não. bebi. Então, assim... realmente, bicho, libido baixíssima. A gente brinca, isso não é brincadeira, não. Você vê, agora vou ser pai de novo. Parabéns. Eu também tô com 20, 33 anos. Parabéns pela filha, né? É filha, já sabe que é filha, eu ou ainda acho não que sabe? Filha, eu deduzo. Mas, ó, parabéns, obrigado pela sua presença, dizendo pra você o seguinte, obrigado pela sua participação. O podcast Política do Bem vai
pro ar toda sexta, a partir das 12 horas, no meu canal de YouTube. Queria agradecer a minha parceria também com o jornal Capital Federal, onde eu tenho uma coluna de política, uma coluna de gastronomia. E obrigado a você pela sua audiência e continue seguindo com a gente, porque aqui no podcast Política do Bem, a gente tem muita coisa para mostrar na nossa cidade. Obrigado e até semana que vem!